Olá, eu sou a Adriana Silver e hoje eu quero falar de uma técnica que está sendo muito comentada na internet. Tá todo mundo falando, todo mundo fazendo, todo mundo praticando. Mas será que as pessoas estão fazendo do jeito certo? Bem, a técnica que eu vou falar é o Ho'oponopono, uma técnica havaiana que eu acho que todo mundo já conhece ou pelo menos já ouviu falar algo, né? Então, essa técnica é maravilhosa. Eu acho que assim, é muito importante mesmo que todo mundo esteja divulgando, porque é uma técnica simples, eficaz e que só traz benefício, né? Não tem nenhuma contraindicação. Mas o que me preocupa é que, mesmo assim, cada um lendo, estudando, tentando botar a sua marca ou o seu entendimento da técnica, né? Eu não estou julgando as pessoas, ao contrário disso, jamais faria isso, nem vou dizer se isso é certo ou errado. A minha única preocupação, como estudante também do tema, né? E que eu achei importante falar isso, até depois que eu li o livro, que eu percebi aquilo, mais o foco, né? Digamos, a essência da técnica, e que eu achei muito interessante falar sobre isso, é porque a gente não pode perder justamente essa essência. Né? A gente pode fazer adaptações, a gente pode falar a nossa interpretação, como funcionou, cada um dá o seu testemunho, mas eu acho que a gente tem que sempre exaltar a filosofia da técnica, né? O que a gente está pretendendo com o Ho'oponopono? A gente tem que ter essa consciência também. A gente fala as frases, mas a gente às vezes não está alcançando o que a técnica representa. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo. O Ho'oponopono, ele tem como filosofia a autorresponsabilização por tudo que acontece na nossa realidade. A gente se torna responsável por 100%, é 100% mesmo. Não adianta querer falar, ah, mas o outro isso, o outro aquilo, a culpa é de fulano. Não. Está acontecendo com você? Está acontecendo na sua realidade? Então é sua responsabilidade. Eu não estou falando de culpa, hein, gente? Eu não estou falando de culpa. A gente está falando aí de tomar a responsabilidade. E quando a gente faz isso, olha como a gente se empodera também da situação, né? A gente sai daquele papel de vítima, de uma pessoa que não pode fazer nada, está apenas ali passiva, né? Sofrendo as consequências de tudo. E a gente passa o quê? A realizar algo positivo em relação àquela determinada situação que está trazendo algum incômodo para gente. Então, o que eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos falar de relacionamentos. Se você está vivendo uma relação ruim, ou se está existindo algum tipo de problema, né, entre você e seu namorado, seu esposo ou namorada, às vezes a gente tende a criticar a pessoa e achar que o problema é aquela pessoa que tem que mudar, né? A gente não pode fazer nada, a gente ali tá, né, só de vítima, sofrendo e que a gente não pode fazer nada. E aí a gente descobre uma técnica de purificação, de limpeza que ajuda, né, a resolver todos os problemas. E aí as pessoas perguntam: então eu posso fazer essa técnica para o meu marido ou para minha esposa? Eu falo o nome dele e as frases? Como é que funciona isso? Olha, na verdade, nunca se trata do outro. A gente aprende lendo o livro que sempre, se está acontecendo na nossa realidade, é sempre nossa responsabilidade. Então a gente tem que purificar, porque a gente desde criança a gente tem várias informações que estão sendo armazenadas lá no nosso subconsciente. Então são coisas que a gente sequer faz ideia que está ali reverberando e trazendo projeções, né, nada agradáveis, né, para a nossa realidade. Então, o que a gente tem que fazer? Como que a gente vai acessar esse campo tão misterioso que é o nosso subconsciente? Como eu vou saber quais são as minhas crenças limitadoras? Meu Deus, é muito difícil. E é mesmo. Mas, finalmente, a gente entende que tem também uma forma muito fácil de lidar com elas, que é através da prática correta do Ho'oponopono. Então, a gente vai purificar os nossos sentimentos em relação àquela situação que nós estamos vivenciando. É sempre entre você e a sua divindade. Então, as frases que você vai falar, o eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, é para a divindade. Não é para o seu namorado, não é para sua esposa, não é para ninguém. É para a divindade, é entre você e a divindade. Então, como que eu costumo fazer? Eu vou falar
como eu faço como um exemplo, tá? Uma sugestão. Você tem que falar com a sua divindade, com aquilo que você acredita que faz sentido para você. Eu acredito em Deus. Deus para mim é o criador do universo, de tudo que existe e de tudo que há. Então eu converso com Deus, né? Eu me reporto a Deus, eu me conecto com Deus. E você faz da sua maneira, não tem problema, tá bom? Então vou falar como eu faria nesse caso. Eu ia sentir toda aquela emoção, né, que estivesse ali presente em relação àquela situação específica que eu estaria vivendo com o meu relacionamento, e eu ia conversar com Deus como se fosse uma prece. Eu gosto de começar assim, e depois eu sigo com as repetições. Por exemplo, Deus, em sua infinita bondade, limpe em mim toda crença limitadora, toda programação, todo sentimento negativo, toda lembrança, toda memória que está armazenada no meu subconsciente e que está fazendo com que eu projete de forma negativa todas essas situações que eu já vivi no passado ou que me foram colocadas no subconsciente. E eu estou trazendo isso para a minha vida, eu estou trazendo isso para o meu relacionamento. E eu peço que o Senhor me perdoe, porque eu não tinha intenção de provocar esse tipo de realidade. Eu não tinha intenção de provocar esse tipo de situação na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito por ter deixado isso tudo reverberar dentro de mim e não tomar consciência disso. Mas eu te amo, Senhor. Eu te amo porque eu sei que o Senhor nunca me abandonou e que o Senhor está sempre agindo na minha vida de forma positiva. E o Senhor está me dando mais uma chance de recomeçar, de fazer de forma diferente, de poder purificar agora. E eu me permito limpar todo esse lixo emocional, toda essa programação incoerente. Porque eu quero estar conectada à fonte. E a fonte traz sempre bons sentimentos. E isso vai sim se transformar na minha forma de viver a partir de agora. E eu sou muito grata por isso. Muito obrigada. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grata, Senhor, por ter essa nova chance. E é como se fosse uma prece, é quase como você já faz na sua oração, na sua conversa com Deus, com a divindade. Acho que todo mundo faz um pouco isso, essa conversa. Só que você vai se responsabilizando, você vai deixando de pedir para transformar o outro, para modificar o outro, para ter o controle de tudo. Você apenas limpa. E é essa limpeza que vai ser fundamental para a sua realidade mudar. Eu vou dar um outro exemplo. Quando a gente começa a estudar as leis do universo, a gente aprende que quando a gente julga o outro, na verdade a gente está falando com o espelho. Né? Como se a gente estivesse olhando para o espelho e falando. Todo o nosso julgamento está sendo o quê? A gente está colocando no outro aquilo que existe na gente. E isso não fazia sentido para mim, porque eu falava assim, meu Deus, aquilo que está me incomodando, eu tenho aquilo. E eu ficava vasculhando em mim e tentando achar aquele traço de personalidade que estava me incomodando e eu achava que não tinha. E aí depois lendo o livro também, isso foi despertar, né? Eu consegui entender, alcançar o que isso na verdade significa. Por que a gente está atraindo certas coisas? Por exemplo, uma pessoa que tem um chefe que é arrogante, que é um opressor. Aquela pessoa também é um opressor? Na verdade, não. Na verdade, aquelas duas pessoas elas estão compartilhando uma programação. A mesma programação, mas uma complementa a outra. Por exemplo, todo opressor precisa de um oprimido, né? E o oprimido precisa de um opressor. Então é por isso que aqueles atores acabam se atraindo e vivendo aquela situação. Que aí você vai purificar o seu chefe? Não. Você vai purificar o seu sentimento, a sua percepção daquela realidade. Você vai limpar aquela programação em você. E se aquele lixo for jogado fora, não tem mais como você trazer aquilo para a sua realidade. Você não vai mais projetar aquilo, você não vai mais viver aquilo. O universo vai se encarregar de transformar a sua realidade, né? Porque você já aprendeu aquela lição, você já purificou, você já limpou todo o lixo do seu subconsciente em relação àquele assunto. Então não tem mais por que você projetar aquilo na sua realidade. Aquilo não existe mais, zerou.
E aí você alcança um nível mais elevado. Então, por isso que é importante a gente estar sempre purificando, purificando, purificando. Você conhece suas crenças limitadoras? Algumas sim, outras você não faz ideia. Mas é essa crença que está provocando a sua realidade, que está atraindo determinadas pessoas, determinadas situações. E outra coisa que é bastante interessante também, se alguém lhe contar um problema, né, alguém que está sofrendo, tá magoado, está vivendo um relacionamento difícil, uma situação complicada, você não precisa mandar aquela pessoa purificar. É óbvio que você pode até conversar sim sobre o Ho'oponopono com essa pessoa, indicar, né, os livros, Limite Zero, Marco Zero, enfim. A gente tem vontade de fazer isso, né? Que é importante até a gente divulgar o que é bom. Mas, se aquilo foi trazido para a sua realidade de alguma forma, aquilo é sua responsabilidade. Né? Se você chegou nessa informação, se a pessoa te contou isso, aquilo agora está dentro sim da sua realidade e você é responsável 100% pela sua realidade. Pode ser que você também compartilhe de alguma forma essa programação com essas pessoas. E você vai purificar falando o nome dessas pessoas? Não, você vai purificar o que em você está trazendo isso para a realidade. Né? O que em você pode estar projetando essa realidade com essa pessoa conhecida sua, né? Que é um amigo, é um parente, ou alguém próximo. Então você purifica sempre você. E aí você vê a sua realidade transformar, né? De uma forma esplêndida, maravilhosa. E assim eu não tenho nem palavras para dizer. É uma técnica que é de graça, você não precisa de nenhuma ferramenta para fazer, basta você se conectar à sua divindade e falar as 4 frases transformadoras, né? E é sempre entre você e a sua divindade, você e Deus. Você sempre se coloca como responsável e é você que vai purificar sim, é você que vai trazer essa mudança para a sua realidade. Então não depende mais de nada nem de ninguém, apenas da sua vontade de purificar. E purificando todo esse sentimento que estava, né, trazendo essas projeções indesejáveis, isso vai ter um fim, isso vai chegar a um zero, né? Isso vai ser limpo de você e você vai começar a ter mais condições de se conectar mesmo com Deus e de ouvir o que Ele quer para você, de sentir a inspiração que vem do divino. E aí você vai começar a tomar decisões certas, fazer escolhas certas, atrair os atores certos para essa nova realidade que você vai criar. E é isso, gente. Eu queria falar sobre essa minha experiência, né, com os livros. Eu adorei e eu aprendi muito e estou aprendendo ainda. E é um livro que você vai ler várias vezes, né? Eu acho que uma informação para a gente realmente aprender uma técnica, uma coisa tão profunda, não basta só uma leitura não, a gente tem que ler muitas vezes, a gente tem que ter ali um SOS, né? Até pra gente, no momento que a gente não estiver bem, a gente lembrar da essência da técnica, do que aquilo pode trazer de positivo na nossa vida e até pra gente emprestar para um amigo também que esteja precisando, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui compartilhando nesse momento comigo. Forte abraço e até a próxima.